Você sabia que cerca de 2/3 dos animais cordados não são verdadeiros vertebrados? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a embriologia do anfíoxo. O anfíoxo, que é conhecido como peixe-lança, é um cordado que não possui coluna vertebral. Então ele não é um vertebrado verdadeiro. Ele faz parte do grupo dos cefalocordados. Quando nós falamos de grupo dos vertebrados, na verdade a gente divide na biologia como o grupo dos cordados. Esse grupo se chama filo, naquela classificação da taxonomia, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então no filo dos cordados nós temos ali os urocordados, que são as assídeas, os cefalocordados, que são os anfíoxos, esse que a gente vai estudar a embriologia, e os vertebratas, que são aqueles mais conhecidos, os verdadeiros animais com coluna vertebral, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá bem? Anota aí. Existem cerca de 30 espécies de anfíoxos e aqui nós vamos trabalhar a embriologia básica desse animalzinho. Por que nós vamos trabalhar a embriologia do anfíoxo? Se vocês lembrarem, lá da aula passada, confiram aí no card, ó, fofo, hein? Se vocês lembrarem da aula passada, quando nós estudamos os tipos de ovos, o primeiro tipo de ovo estudado foi o oligolécito. No ovo oligolécito, que foi representado naquela aula pelo ser humano, ele também é estudado no anfíoxo. E por que estudar no anfíoxo e não no ser humano? É natural que a biologia use seres vivos mais simples, parecidos com o ser humano, para conseguir estudar fases embrionárias, para evitar usar embriões humanos. É uma questão de bioética. No caso aqui, então, nós temos a célula ovo, que é aquela célulazinha que começa sempre com aquela famosa, aquela velha história, né? Vamos começar do início. Quando meu pai conheceu minha mãe... Não tem nada a ver isso aí. Falando sério, né? Brincadeiras à parte, o início da nossa história de embriologia começa sempre na fecundação. Então, quando o espermatozoide encontra um ovócito secundário e forma uma célula ovo, essa célula ovo vai sofrer mitoses sucessivas, originando o embrião. E na biologia nós dividimos o desenvolvimento desse embrião, ou seja, nós estudamos a embriologia dos seres vivos em etapas específicas, para fazer comparações entre eles mesmos. Vamos lá, ó. A célula ovo, por exemplo, eu coloquei 2 pontos principais. O número 1, que é o próprio núcleo, e o número 2, que é o vitelo, a reserva de nutrientes. Lembra? Todo ovo tem que ter vitelo, que é o alimento do embrião. Quando essa célula sofre a primeira mitose, ela forma 2 blastômeros. Então a célula ovo vai sofrer várias mitoses sucessivas, que nós chamamos de segmentações, e conforme uma célula forma 2, 2 forma 4, 4, 8, vai acontecendo esse crescimento exponencial até 64 células. Com 64 células, nós já chamamos esse aglomerado de mórula. Como vocês estão vendo aqui, ó, é um amontoado de célulazinhas, um amontoado de blastômeros que dão um aspecto de amora, né? Se vocês conhecem aquele fruto amora, cheio de bolinhas, né? A mórula é o embrião nessa fase. Uma fase muito simples, só tem um tipo de célula ali. A terceira etapa se dá aqui, ó, na blástula. Essa etapa é muito importante, porque é nesse momento que se forma o famoso blastocisto. O que é o blastocisto? É o embrião que vai se fixar no útero. E se fixando no útero, trazendo, né, para a realidade humana, se fixando no útero ali, vai começar a formar a placenta. Tá? Mas como nós estamos analisando a embriologia básica de um peixinho, né, do anfíoxo, nós vamos falar dos componentes básicos também. Tá ali, ó,
a parte externa, imagina uma bola, uma pequena bolinha é o embrião. A parte externa dessa bola, a superfície dela, nós chamamos de blastoderme. E a parte interna, que é oca, cheia de líquido, nós chamamos de blastocele, tá? Então, a blástula possui a blastoderme e a blastocele. Embriãozinho na terceira etapa. Quarta etapa, gástrula. Então, quando a blástula vai dar origem à gástrula, imagina uma bolinha que sofre invaginação. E nessa invaginação, uma parte da blastoderme vai para o interior, formando essa ferradura que vocês estão vendo aqui. A gástrula traz para a gente a origem da primeira abertura do embrião. Essa abertura aqui, ó, que é o número 6, se chama blastóporo. Pode ser a boca ou o ânus. Se o blastóporo do embrião der origem à boca, os animais vão ser chamados de protostômios. Se o blastóporo der origem ao ânus, os animais vão ser chamados de deuterostômios. Observando a cavidade, né, a parte interna, não a abertura, e sim a parte interna, depois da abertura, o número 7 aqui, ó, nós temos o intestino primitivo, que é o famoso arquêntero, uma das características mais cobradas em vestibular nessa etapa de gástrula. O arquêntero, intestino primitivo. Mas professor, por que um embrião precisa primeiro ter um intestino? O primeiro órgão que aparece ali é o intestino, porque o embrião precisa se nutrir. E qual é o órgão que absorve os nutrientes e manda para todos os outros órgãos, para todos os outros tecidos? É o intestino. Então, por isso que o nosso corpo começa primeiro pela parte gástrica. Gástrula, parte gástrica, intestino, tá bem? Continuando aqui, ó, o número 8 era blastoderme, lembra? Na hora que invaginou, essa parte interna vira o primeiro folheto embrionário que a gente vai analisar aqui nessa aula, a endoderme, o folheto interno do embrião. E o folheto externo, o número 9 aqui, passa a ser chamado de ectoderme. Tá? Aqui nós temos uma particularidade também. Existem animais que possuem só a ecto e a endoderme, que são animais diblásticos, como os quinidários, as águas-vivas, por exemplo. E existem animais que têm 3 folhetos embrionários. Além da ecto e da endoderme, tem a mesoderme. Esses animais são triblásticos e a gente estuda a partir dos plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, todos os outros animais que nós conhecemos. Passando pela etapa de gástrula, o embrião entra na fase de neurula. Quando o embrião está na fase de neurula, nós vamos encontrar alguns órgãos bem formadinhos, legais ali. Por exemplo, ó, lembra que nós tínhamos visto o arquêntero? O arquêntero está aqui, ó, número 7. É o intestino dele, já está lá, legalzão. Outra coisa legal que nós temos aqui, ó, ectoderme está aqui. Nós temos a endoderme aqui, ó, em volta do 7, né, que dá origem à parte interna do intestino. E essa parte vermelhinha aqui, ó, é a mesoderme, que fica entre a ecto e a endo. O número 10 é o tubo nervoso, tubo neural, como vocês estão vendo. E essa estrutura verdinha, número 11, é a notocorda. Chegamos em uma estrutura legal, em uma estrutura importante, fundamental para dar um nome ao grupo que nós estamos falando. Nós estamos falando de animais cordados. Por que os animais são chamados de cordados? Porque o filo é chamado filo dos cordados. Porque todos os animais desse filo possuem notocorda. De forma errada, a maioria das pessoas acham que animais cordados são vertebrados. Espera lá, dentro dos cordados existem os vertebrados sim, mas eles não são os únicos, tá bem? Para a gente analisar melhor uma fase de neurula, a gente usa o esqueminha do peixe-lança, do anfioxo. Então esse daqui, ó,
é o desenvolvimento do anfíoxo. É assim que o embriãozinho do anfíoxo, ou o nosso embrião, se desenvolve. E na fase de neurula, nós conseguimos encontrar nesse animal pelo menos 4 características que todo animal cordado possui. Eu deixei destacado aqui para vocês porque essa é uma das perguntas fundamentais do conceito cordado. O que todo animal cordado possui? Tubo neural, vocês estão vendo aqui em vermelho, notocorda, sustentando. Ah, professor, o que é o tubo neural? Tubo neural é o que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, principalmente o nosso sistema nervoso central. Então, no caso, o sistema nervoso do peixe-lança também. A notocorda, uma haste flexível que sustenta o tubo nervoso. Na hora que ela se desenvolver, ela vai dar origem à coluna vertebral nos vertebrados. Esse animalzinho, que é um cefalocordado, sempre vai ter a notocorda. Ela não vai se desenvolver em coluna, tá? Fendas faringianas para respiração, obviamente. Vocês estão percebendo aqui os cirros, ó, essa partezinha que filtra a água que vai entrar nesse peixinho aqui. Na hora que essa água entrar, o oxigênio vai ficar nas fendas faringianas para ele fazer a respiração dele, né? Obter o oxigênio, produção de ATP, toda aquela história que vocês conhecem. E por último, nós temos aqui a cauda pós-anal. A cauda pós-anal é clássica de todo cordado. Então, após o ânus, todos nós cordados tivemos a cauda pós-anal em pelo menos uma etapa da nossa vida. E é isso aí. Essa foi a nossa segunda aula sobre o estudo de zoologia / embriologia. Fiquem ligados nessas etapas: mórula, blástula, gástrula, neurula, na sequência as estruturas que surgem aí, para você conseguir aprofundar ainda mais o estudo de zoo. Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. E se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários. Beijos e abraços. Fui!